Então, gravação iniciada. A... Na aula de hoje e amanhã, a gente vai fazer uma revisão legal aqui do TIA. O que eu vou passar para vocês? Eu vou trabalhar aqui com dois TIAs aqui por enquanto, só vou mostrar e depois a gente vai fazer. Nesse TIA aqui, deixa eu colocar na tela inteira, tá uma versão mais simples de uma automação, que eu não estou usando blocos construídos para facilitar meu serviço. Eu estou fazendo linha a linha, todas as entradas do meu CLP, fazendo verificação, atuando nas saídas. Não estou usando blocos, que fica mais fácil o entendimento depois e nem facilita o serviço. Então, se eu precisar fazer o controle de vários transmissores de temperatura, eu vou ter que fazer todas essas linhas, cadastrar uma por uma das variáveis. Quer ver? Vamos ali aqui, PLC tags, show all tags. Eu tenho que vir aqui e cadastrar todas essas tags para cada um dos PLCs que eu for fazer o controle. E usando um bloco vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil, onde a gente vai chegar. Então, a programação clássica, né, que a gente faz todas as linhas, eu acho que é o que vocês estão acostumados até hoje. Por exemplo, aqui eu só fiz uma linhazinha aqui de teste, né, quando eu tiver uma entrada, um sinal lógico alto, né, 24 volts, na minha entrada zero. Quem que é minha entrada zero? É a 00, né, a primeira entrada digital do meu cartão. Do qual cartão? Zero, que é o próprio CLP. Quando ele estiver energizado em 24, ele vai dar um set, né, vai ligar a minha saída. Já expliquei para vocês que a gente podia fazer tanto aquele acionamento lá contato selo, quanto ou então usar sets e resets. Aqui eu já estou usando set. Quando eu tenho um valor digital 1 na minha entrada, a minha saída vai ligar. Se eu soltar o botão, por exemplo, que está na minha entrada, a minha saída vai continuar ligada. Então não preciso mais daquele contato selo, né? Eu uso set reset. Então quando eu tenho um set, se eu tenho um sinal na minha entrada, ele joga para 1, para a entrada 0, né? Ele joga 1 na minha saída. Aí quando lá no botão desliga, que está na minha entrada 1, eu tiver sinal lógico alto nele, eu vou ter um reset da minha saída 0, ou seja, eu vou desligar a minha saída. Então eu deixei isso aqui só para a gente entender do set reset, que a gente vai passar a usar, a gente pode passar a usar sets resets, e a gente não precisa mais trabalhar lá com um contato selo, né? Tranquilo até aqui. E aqui para baixo eu vou ter dois blocos de normalização. Fica tranquilo que assim a gente vai fazer passo a passo. Esses blocos de normalização é um conversor de escala, né, para a gente poder fazer a conversão da entrada em número de engenharia, que tá, a entrada minha analógica está recebendo de 0 a 27.648, que é o limite da resolução do cartão. Eu vou normalizar esse dado, e esse dado depois de normalizado, eu vou colocar ele num scale, né, que vai ter um scale para mim que vai de 0 até 10, ou 0 a 100, que seria só uma temperatura que eu estou tendo no controle aqui, 0 a 10, por exemplo, né? E vou ter uma saída de sinal analógico. Aí lá eu vou ter aqui para baixo eu tenho um controle bem simples, que é uma entrada analógica. Se o valor da minha entrada analógica, sinal analógico, é exatamente essa saidinha aqui, que já é depois do scale, caso esse valor for menor ou igual a 4.3, eu vou ligar meu aquecedor. Se esse valor aqui for maior ou igual a 4.464, eu vou desligar meu aquecedor. Então eu consigo ligar e desligar um aquecedor usando a conversão de uma entrada analógica, e assim eu vou poder ter até dois LEDs lá em cima, lá no sinaleiro, naquela estrutura nossa, né, daquela planta industrial nossa. Nós vamos ter lá aqueles dois sinaleiros, vermelho e verde. Quando o meu aquecedor estiver ligado, o sinaleiro vermelho vai estar ligado e o verde desligado. Quando o meu aquecedor estiver desligado, o verde apaga e o verde acende, porque ele está barrado, ele está negado. Então, o que significa? A minha saída ela é inversa. Sempre que eu tenho uma saída barrada, negada, se eu tenho 1 aqui, minha saída é 0. Se eu tenho 0 aqui, minha saída é 1. Ao contrário de uma saída normal. Beleza? Então, essa foi só uma explicação por cima do que é o bloco, do que tem na estrutura. É isso que a gente vai fazer hoje. Fazer do zero, passo a passo, criar as variáveis, tudo certinho, explicar essas coisinhas, tudo certinho, tudo bonitinho. E a ideia para a gente fazer para a aula acabar com esse resumo é criar uma DB. Uma DB com um FB. São Function Blocks.
Essas estruturas são estruturas mais fáceis de serem trabalhadas. Isso daqui, essa lógica aqui, por exemplo, ela faz muito mais do que aquela outra. E olha o quanto é fácil de utilizar ela. Que aqui eu já tenho um bloco pronto. Onde eu vou colocar minha entrada do cartão? Exatamente aqui. Eu posso vir aqui e associar quem é minha entrada diretamente. Qual que é a menor temperatura dele? Eu já posso definir. Qual que é a maior temperatura que eu fiz lá do controle do meu... lá da parametrização do meu transmissor de temperatura? Eu já posso colocar 100 graus. Qual o set point que eu quero? Que o meu aquecedor comece a aquecer a água em 42 graus. E eu quero uma variação de 3 graus para cima e para baixo, ou seja, quando eu tiver 42 menos 3, ou seja, 39 graus, é a hora que ele vai ligar meu aquecedor. Quando ele chegar em 42 mais 3 graus, ou seja, em 45 graus, é a hora que eu vou ligar meu aquecedor. Então eu consigo ter já os dados, já ter um controle melhor da minha planta, utilizando esse bloco. E nesse bloco eu tenho já aqui a saída de tensão, quanto de tensão que está entrando no meu cartão analógico. Nosso cartão analógico está do Senai 0 a 10 volts. Lembra que eu comentei com vocês as entradas analógicas? Então eu preciso converter isso para temperatura. Ele também já faz a conversão de temperatura e vai me dar aqui o dado tanto qual que é a tensão do meu cartão, tanto quanto qual a temperatura que seria proporcional ao qual eu estou lendo. E tem mais 3 saídas. São 3 saídas, uma para o aquecedor, uma para o LED vermelho e uma para o LED amarelo. O que significa? É muito mais fácil agora eu associar quem serão minhas saídas digitais. Eu posso simplesmente vir aqui ou escrever o endereço dela ou só as tags das saídas mesmo, porque as IOs, eu preciso dessas IOs lá do meu CLP, eu preciso saber quem são minhas entradas reais e minhas saídas reais. Ou seja, aqui eu preciso só de uma entrada analógica e 3 saídas digitais. São somente 4 tags para um bloco inteiro que eu vou criar. Se eu quiser utilizar esse bloco e controlar outro controlador de temperatura, basta eu inserir o novo, que ele já vai criar todas as tags internas. Professor, quem são essas tags internas? É o que está dentro desse bloco. Então quer dizer, professor, esse bloco você que fez ou é um bloco padrão Siemens? Esse bloco não é padrão Siemens, eu que fiz. Toda a lógica que está dentro dele, eu fiz linha por linha, para quando eu precisar usar de novo, basta eu inserir o bloco inteiro, que todas as linhas já vêm automaticamente. Normalmente na indústria, como é que funciona? Você tem lá dezenas de transmissores de temperatura, dezenas de motores, dezenas de processos iguais. Você não vai fazer tudo isso manualmente, linha por linha, de cada um desses processos. Então, normalmente, você vai usar esses blocos aqui. E a vantagem desse bloco? Vamos abrir esse bloquinho para a gente ver ele por dentro. Eu clico 2 vezes, abri o bloco aqui. Então, esse bloco por dentro, o que eu tenho dentro dele? Assim que o dado chega, eu vou converter o valor de engenharia, que é lá da minha entrada do cartão, certo? Para um valor de tensão 0 a 10 volts. Então eu recebo 0 para o mínimo, 27.648, que é o padrão Siemens da resolução do cartão que a gente está usando. Ele vai ter uma variável temporária aqui, por exemplo, a hashtag entrada cartão. Essa variável temporária significa que eu não preciso criar ela toda vez que eu for usar. Ela vai ser do meu bloco. Toda vez que eu der Ctrl+C, Ctrl+V no meu bloco, essa tag ele já cria sozinho, interna. Ela é interna do bloco. Eu não uso ela para fora. Ele vai normalizar, passar para cá normalizado e já vou ter os valores de tensão estabilizada, a entrada do meu cartão. Eu já converti de número de engenharia para o valor de tensão. Por quê? Esse valor de tensão vai ser uma saída lá do meu bloco. Se eu voltar aqui na OBMain, aqui, ó, a tensão é uma saída do meu bloco. Continuando o bloco. Então, eu recebi uma entrada analógica e converti para 0 a 10 volts. Mas, professor, eu quero fazer a leitura dele da temperatura. Eu estou utilizando um sensor 4 a 20,
mA até 20 mA, que é o nosso transmissor de temperatura lá do Senai. E eu quero saber qual que é a temperatura que está no meu transmissor. Para fazer isso, como é que eu fiz? Eu criei uma nova network, né, uma nova rede, e vai ser um conversor HAL para a temperatura. Estou conversando um valor de engenharia para uma variável de processo, no caso uma temperatura. O NormX, a normalização do cartão, eu estou de 55.530 até 27.648. Alguém sabe me falar por que nesse bloco aqui eu estou usando o menor valor 55.030 em vez de usar zero? Alguém se arrisca a falar isso? Ninguém? Porque é 4 volts inicial, 4 ele é 4 4 a 20, miliamperes. de 4 a 20, né? Isso. Se eu for fazer a conta Aí, matemática, 20 miliamperes seria 27.648. Certo? uhum, 4 de 20 é exatamente 5.530. Certo? Então aqui eu já vou normalizar já de 4 a 20. Então ele vai ler a minha entrada analógica, vai normalizar ela para 4 a 20, que é o que ele vai receber lá proporcionalmente falando, e já vai me fazer um bloco de scale para converter esse 4 a 20 para a minha temperatura. Lembra um transmissor de temperatura? Eu podia ter várias faixas de temperatura, não é só 0 a 100 graus? É o quanto eu pego o calibrador e coloco o valor mínimo, tantos graus, valor máximo, tantos graus. Vocês lembram disso? sim. Então, esse valor de máximo e mínimo é aqui no bloco que eu estou colocando. Ó. A menor temperatura que vai ser qual temperatura em 4 miliamperes? Eu disse que é zero. Poderia colocar outro valor. Qual vai ser a maior temperatura quando for 20 miliamperes? 100 graus. Então, aqui dentro dessa linha, ele faz essa conversão. Então, ele vai pegar, normalizar o 4 a 20, normalizou a temperatura, e aqui ele vai para um bloco de scale, onde ele vai pegar qual o valor mínimo? É a entrada do meu cartão, temp low. Meu cartão, do meu bloco que eu criei. Qual o valor máximo de temperatura? É a temperatura máxima que eu coloquei lá na entrada do meu bloco. E ali sim ele vai ter uma saída temperatura, que é exatamente a temperatura que nós vamos ter controle do processo. E no bloco eu coloquei para sair, para a gente ter acesso, eu quero aparecer no meu display, no meu supervisório, qual a temperatura que está no tanque. Por isso que eu coloquei ele aqui na saída. E não é uma variável interna, ele vai sair do meu bloco. Eu quero acesso a essa informação. Então, por isso eu coloquei ela como uma saída do bloco. Então, aqui eu tenho o valor da série de temperatura. Então, depois que eu tenho o valor da minha temperatura, aqui eu entro com aquela banda morta, com os offsets. Para que serve a banda morta, o offset? Se eu colocar desliga a temperatura do tanque em 42 graus, aliás, quando estiver em 42 graus, eu vou ligar meu aquecedor para ele esquentar minha água. E se eu for. Aliás, gente, estou confundindo, desculpa. Quando chegar a 42 graus, eu vou desligar meu aquecedor, porque eu quero que a água esteja quente até 42 graus. Se chegar menos de 42, eu ligo. Ou seja, 41 graus eu ligo meu aquecedor e 42 já desligo. Ele vai ficar ligando e desligando toda hora. Ah, mas professor, de um grau para o outro é muito. Mas no CLP ele vai ler 41,9999 alguma coisa. Então vai ficar toda hora ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Isso pode acabar estragando o equipamento. Se eu tiver o que controla o meu aquecedor for um relé comum, rapidinho eu queimo meu relé. Porque não foi feito para ficar sendo acionado o tempo todo. Aquele relézinho que faz clec, clec quando a gente liga e desliga, eu não posso usar um relézinho e chavear ele. Para um relé comum, eu posso ligar ele, esperar um tempo e desligar depois. Como que eu faço para ter esse controle de ligar, esperar um tempo e desligar depois? Exatamente usando esse tipo de configuração aqui, de banda morta. Como que funciona? Lá na minha entrada do cartão, eu coloquei uma banda morta de 3 graus. Como que é a lógica? Eu vou ter um bloco subtrator. O que esse bloco faz?
ele vai do set point diminuir 3 graus, que foi o que eu coloquei lá, 3. Então, do meu set point, ele vai diminuir lá a minha banda morta. Então, 42 menos 3, 39. Ele vai jogar 39 dentro dessa variável interna, temp LL, temp low low, né, que eu chamei ela aqui. Tipo, qual a menor temperatura real? Aqui no caso, 39 graus. Aí aqui eu faço um bloco de comparação. Quando a minha temperatura for menor ou igual a menor nível de temperatura mesmo, eu vou ligar meu aquecedor. Ele só vai desligar no inverso. Aí eu vou usar um bloco de adição, de soma. Ele vai pegar o meu set point, ele vai adicionar a minha banda morta, e depois que adicionar a minha banda morta, eu vou ter minha maior nível de temperatura. O maior nível de temperatura que eu vou colocar nessa lógica aqui. Quando minha temperatura for maior ou igual ao high, eu vou desligar o aquecedor. Vou dar um reset no aquecedor. Então, eu consigo ter um controle muito mais fácil. E eu posso ter a sinalização com sinaleiros, né, que são aquelas lâmpadas lá que estão lá em cima do painel. Quando o meu aquecedor estiver ligado, ele vai ligar o vermelho e apagar o amarelo. Quando o aquecedor estiver desligado, ele vai desligar o vermelho e vai ligar o amarelo, porque é uma saída barrada. Ah, legal, professor. Então, eu não preciso criar, por exemplo, lá nas minhas listas de tags, né? Aqui ó, na PLC, mostrar todas as tags, eu tenho aqui só minhas entradas e saídas. Eu não tenho nenhuma dessas tags aqui criadas, por exemplo, norm, norm temp, temp high high, temp low low, banda morta, nada disso eu tenho criado lá. Porque ela é interna do bloco. Essas tags aqui eu crio na hora que eu for criar o meu bloco. Aí dentro do meu bloco, eu tenho uma lista de tags internas do meu bloco. Estão todas aqui em cima. Quais são as entradas do meu cartão, do meu bloco? É a entrada cartão, que é a entrada analógica de conversão, a temperatura low, temperatura high, set point e banda morta. Se a gente olhar o bloquinho, exatamente todo mundo está aqui. Entrada cartão, temperatura low, temperatura high, set point e banda morta. Exatamente essas aqui. Quem são as saídas do meu bloco? Tensão, temperatura, aquecedor, LED vermelho e LED amarelo. Da mesma forma, está aqui. Quem são minhas variáveis internas temporárias que eu não uso para nada? Só para nada assim que eu falo fora do bloco. É de uso interno do bloco. Norm, temp low low, temp high high e norm temp. São as de normalização e aquelas da banda morta. De conversão da banda morta. Então, elas são internas ao bloco. Pensa, se eu tivesse que toda vez que fizer uma conversão de temperatura, eu ter que usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais as minhas tags, mais as minhas IOs, né? 14, 15, 16, 17, 18. Para controlar a temperatura de um aquecedor, eu preciso de 18 tags. Pensa, a gente vai controlar a temperatura de 20 aquecedores. Vai ser 18 vezes 20. Então, vou ter lá 360, mais ou menos 330, um pouco mais que 330 tags para controlar 20 aquecedores. Se eu usar o bloquinho, eu vou precisar de 4 para cada controle. Por quê? São exatamente as entradas e saídas, é de onde eu estou recebendo o dado e quem eu estou controlando. Então, eu só vou ter controle das IOs, as tags internas de controle, eu não preciso criar todas elas. Ah, beleza, professor, então realmente ajuda bastante. Então, é só ir lá no meu main OB1, né, que é a nossa rotina principal, e colocar um novo bloco que já vai criar tudo sozinho? Como que eu faço isso? Eu venho aqui no meu... Só localizar aqui. Eu criei uma pastinha aqui, ó,
tríade, que é o nome da minha empresa, né? FBs. Essa FB aqui é exatamente toda a estrutura que a gente fez. Como que eu crio uma nova dela? Eu pego aqui tríade FB, arrasto lá para minha lógica, ele já vai criar automaticamente uma DB. O que é uma DB? DB é uma tabela. Nessa tabela tem todas aquelas tags, que são as tags internas, aquelas 14 tags internas que a gente precisa. E uma vantagem de usar DB, ela retém a informação. O que muda? Quando eu não uso uma DB, por exemplo, vamos supor, eu tenho um CLP, que ele vai receber um dado supervisório de set point. É para controlar a planta 50 graus. O CLP desliga e liga de novo, ele perde esse set point, ele perde essa informação, ele volta para o estado inicial do programa. Ou seja, apaga um monte de coisa do processo. Isso eu não posso deixar acontecer lá no mundo real. Eu preciso, na hora que eu desligar meu CLP e ligar de novo, essa informação tem que estar gravada em algum lugar. Esse lugar que ele vai gravar é essa tabela. O nome dessa tabela na Siemens se chama DB. É a estrutura onde nós vamos armazenar todos esses dados e eles ficarão gravados. Mesmo que desligue ou ligue o PLC, essa informação ficará retida. E dentro dessa tabela tem todas as variáveis de uso do nosso bloco. Então, eu vou dar um nome agora para esse bloco de tríade TT DB2, porque o que a gente já tinha criado é o DB1, olha lá, DB1, tríade TT DB, aqui a gente vai criar o 2. Eu dou um OK, já está criado. Quando eu criei, se eu clicar duas vezes no bloco, pode ver que está tudo zero, tá vendo? Porque eu não defini ainda. Agora, para eu fazer a associação, eu vou criar novas IOs. Estou controlando um novo processo, uma nova planta. De onde está vindo o meu PT100? Está na segunda entrada na lógica. Qual o menor valor de temperatura que eu quero? Aquele lá ele vai funcionar de menos 50 até 150 graus. Beleza. Qual a temperatura que eu vou controlar? Essa planta vai aquecer até 70 graus. Qual a banda morta? Você pode botar uma banda morta de 10. É para desligar o aquecedor quando chegar a 80 graus e ligar quando chegar a 60. Beleza. Quem que é o meu aquecedor? Aqui eu vou colocar quem são minhas saídas. Eu venho cá, coloco saída 2, né? Já tenho lá criado. Qual LED vermelho? LED vermelho 2. Associo depois as IOs e pronto. Eu não Como que você criou essa DB aí? É o que eu vou ensinar. Eu só estou apresentando o que a gente vai fazer. Tá. Então, olha o quanto eu colocaria lá LED amarelo 2. E aqui seria PT100 underline 2. Pronto. Feito isso, eu já teria o controle de outro aquecedor, com todas aquelas lógicas internas do meu bloco, com todas essas linhas aqui. Opa, deixa eu abrir aqui. Então, quando eu tenho o meu bloquinho, ele vai aparecer todas aquelas linhas, passo a passo, etapa por etapa, que a gente estava fazendo. Eu não preciso ficar criando todas aquelas linhas manualmente. Toda vez que eu for criar, eu preciso ir lá e colocar todas as instruções, passo a passo, etc, 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 etc. Por quê? Ele já está criado, as linhas já estão feitas. Esse bloquinho aqui é um bloquinho bem pequenininho. Eu posso ter blocos imensos e controlar só quem são minhas principais informações, aquelas que eu preciso definir. Eu não preciso ficar lá linha por linha lendo. É aqui que... Pensa, se eu tivesse a entrada do cartão, eu tenho que vir aqui e colocar aqui em meu PT100. Eu tenho que colocar qual o controle de temperatura. Então eu vou vir aqui, eu preciso colocar, não, a temperatura que você tem que colocar é aqui, set point. Outro tem que mudar aqui em cima. Então você tem que ir lá linha por linha. A chance de você errar dessa forma, quando o bloco ele é grande, é muito maior. Agora, quando tem um bloquinho que já está concentrado, prontinho, quem são minhas entradas, quem são minhas saídas, é muito mais fácil de trabalhar. A gente ganha muito mais tempo para implementar. Eu gasto um pouquinho mais de tempo para criar o bloco,
Mas depois que eu criei, eu posso usar ele centenas, milhares de vezes. Então pensa, toda vez que eu for ter que criar um controle, se eu tenho meus blocos todos prontos, controle de temperatura, controle de nível, controle de vazão, controle de etc. Eu já tenho os blocos todos prontos. É muito mais fácil. Vou fazer uma automação, ela precisa controlar nível, temperatura e vazão. Beleza, já lá, pego os bloquinhos, já coloco, já começo a organizar. É bem mais tranquilo. Entenderam a ideia do bloco? Que é exatamente esse camarada aqui. Tranquilo todo mundo? Só assistir de novo para dar mais uma entendida. Não, mas assim, aquela ideia inicial entendeu. Agora eu só apresentei. Agora a gente vai fazer isso acontecer. A gente começa Vamos hoje lá, e termina amanhã. então. Aqui eu estou só apresentando. Isso que eu estou apresentando para vocês entenderem. E agora a gente vai começar a criar isso, esse bloco inteirinho, manualmente. Beleza? Beleza. Então, eu vou deixar esse bloco aqui criado, que é o que a gente para ele servir de referência para a gente. Eu vou criar uma nova DB, uma nova DB não, uma nova FB, um novo function block, e vai fazer dentro dele exatamente a mesma coisa que está nesse bloco aqui, tá? Então, como é que a gente... Professor, então vamos criar nosso primeiro bloquinho. Beleza, vamos criar ele. Como que cria? Eu venho aqui no TIA, adicionar novo bloco. Clico duas vezes nele. Só antes de fazer isso, eu vou dar um passinho para trás aqui. Vocês sabem começar um projeto, escolher a versão do CLP, os cartões? Vocês sabem fazer isso ou quer que eu revise isso também? Flávio, dá uma recapitulada. Beleza. Como que a gente faz para criar? Eu vou fechar esse projeto aqui, daqui a pouco a gente volta para ele. Eu só vou pegar quais são os dados do PLC que está aqui, porque esse PLC que está aqui é o mesmo que está usando lá no Senai. Eu não sei de cor qual que é. Eu só vou pegar aqui os dados dele e a gente vai criar de acordo com esse daqui, beleza? Então viremos aqui Beleza. para ver a estrutura do hardware aqui, Device Networks. Esse PLC aqui que eu vou olhar. Vamos ver aqui qual que é esse modelo desse PLC. Clique duas vezes nele. Eu vim aqui embaixo. Aqui, a versão dele é essa daqui. 6ES7, 214, 1AG40, 0xB0. Esse daqui eu sei que é o CLP que a gente está usando lá no Senai. Então, vou salvar aqui no bloquinho de notas. Só o modelo do CLP. Então, beleza. Aqui eu não peguei o cartão de expansão, mas depois lá no Senai a gente pega lá, mas para a aula de hoje a gente não precisa do cartão de expansão que tem lá no Senai. São as saídas analógicas. A gente vai estar só usando só a entrada analógica do cartão mesmo. Então é suficiente. O que a gente vai fazer? Eu vou fechar esse projeto aqui e só vou dar o exemplo de como criar um projeto. Aqui, esse é o nosso modelo, nosso CLP. Vocês vão abrir o TIA. Vão criar novo projeto. Create New Project. Vamos chamar aqui bloco underline revisão underline TIA. Beleza? Só o nome que eu dei para o meu projeto aqui. Vou em Create. Aí vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá? Lembrando, sempre que vocês forem criar projetos, criar programas, nunca usem espaço nos nomes, tá? Usem sempre, se quiser for colocar duas palavras, use o underline entre as duas. Nunca use espaço.
ou emenda as palavras mesmo. Beleza, criei o projeto. Agora eu preciso adicionar quem que é meu CLP, né? Para fazer isso, eu venho aqui, Device Networks, configure a device. Clique nele, espera um pouquinho. Beleza, carregou. Aí agora eu preciso vir aqui Add New Device para realmente adicionar o dispositivo, que ele está mostrando todos que já estão instalados, não tem nenhum instalado. Eu preciso adicionar um novo. Device Name. Vou lá na cara do meu CLP, copio o código que está lá nele. No caso, não tem como copiar, né? Você vai ter que digitar ele. Ixi, não está buscando. Não tem problema não, a gente consegue achar aqui. O nosso CLP lá é um S7 1200. É uma CPU. O tipo dele é o 1214 DC-DC-DC. Aqui ele. 6E S7 214 1AG 40 0xB0. Então, achei o CLP que eu estou usando lá no Senai. O firmware dele que a gente vai usar, aqui eu coloquei o firmware 4.2. Adiciono. Agora vai montar toda a estrutura do meu projeto. Isso aqui você já deve ter feito várias vezes, né? Aguarda mais um pouquinho. Deixa eu conferir se está gravando. Pensa, não tá? É, gravando, bonitinho. Ok, então, nosso projeto está criado. Criei já com CLP, que é o mesmo que a gente vai usar lá no Senai. Então, a gente pode programar aqui, chegar lá no Senai e descarregar no CLP. Ele vai funcionar, desde que o CLP esteja na mesma versão, mesmo firmware. Se precisar atualizar, aí vai depender lá do Senai, outra história. Então, pronto. Esse projeto aqui, ele está completamente zerado. Ele não tem nada dentro dele. Lá nas minhas tags. Vamos lá aqui. Show all tags. Eu não tenho nenhuma tag criada. É um projeto zero. Vamos ver a nossa rotina principal. Program blocos. Main OB1. Não tem nada nele criado também. Ou seja... 1.500 GB de internet tá caindo nessa porra. Oi? Agora sim, tô ouvindo Coisa, Agora destravou. Ah, não, é porque eu tô viajando. Mas fiquem tranquilos, tá tudo gravado aqui, tá? Tá gravando minha tela em tempo real. Qualquer coisa se falhar aí, depois vocês vão assistir a gravação 100%. Tá viajando? Tô viajando a trabalho aqui. Ah, Jesus. Voltou? Voltou? Voltou. Que hora que parou? Acho que é uns... não foi nem um minuto, eu acho. Não, vocês viram adicionando no hard, tudo certo, né? Uhum. Beleza, a única coisa que eu mostrei foi que as tags estão todas vazias. Show all tags, não tem nenhuma tag criada. E a rotina principal está em branco também. Ou seja, está tudo certo. Projeto novo. A partir daqui a gente vai continuar nosso projeto. Do zero, limpo. Vou fazer tudo a primeira vez. Fechou? Ok. Tá, então vamos continuar aqui. Então, nosso programa está novo. A primeira coisa que eu vou fazer é cadastrar minhas entradas e minhas saídas. Ou seja, eu vou ter uma entrada analógica. Essa minha entrada analógica é onde vai estar recebendo a tensão lá do meu PT100, certo?
meu transmissor de temperatura. Eu tenho um transmissor de temperatura, eu vou ler qual a corrente que passa por ele. Ele lá no Senai é um transmissor 4 a 20 mA, só que a gente não tem uma entrada analógica 4 a 20, só tem entrada analógica 0 a 10. A gente vai usar uma resistência em série, então a gente vai ler a tensão da nossa resistência. Tranquilo até aqui? Isso lá na praia vocês vão ver que vai ficar mais tranquilo. Beleza. E eu vou ter 3 saídas. Uma saída vai ligar meu aquecedor, a minha resistência. Outra saída digital. São 3 saídas digitais. A primeira saída digital liga o aquecedor. A segunda saída digital liga o meu LED vermelho. E a minha terceira saída digital vai ligar meu LED amarelo. Beleza? Ou seja, quando o meu LED... Amarelo não, vou colocar verde. Quando o meu aquecedor estiver ligado, meu LED vai ficar vermelho, ou seja, está quente. E quando meu aquecedor estiver desligado, ele vai para verde. Fechou? Tranquilo. Vamos criar essas entradas e saídas do nosso CLP. Viremos aqui Show All Tags. Todas as nossas tags estão aqui. Eu vou adicionar primeiro o aquecedor. Vou dar nome para ela de aquecedor. Ela é uma entrada do tipo booleana. E ela, aqui já veio padrão da minha entrada. Não, ela não é uma entrada. Ela é uma saída kit. E vai estar na minha primeira saída digital. Beleza. Então, aquecedor está na primeira saída digital. Vou colocar LED vermelho. Também é booleano. Ele vai pegar o último endereço cadastrado e já vai completar automático para mim. Então já vai estar na minha segunda saída digital, na minha Q01, né? Que as entradas elas começam em 0. 0 é a primeira, 1 é a segunda. Vou fazer aqui agora o LED verde. Já está na minha terceira saída digital. Até aqui, 100%, tranquilo, não tem segredo. Agora, eu preciso cadastrar o meu PT100. Meu PT100 ele não entrará numa entrada ou saída digital. Ele é um analógico, né? E a forma de ler o analógico, ela muda um pouquinho em relação às entradas e saídas digitais. A entrada e saída digital é facinho. Q00, Q01, Q02, ou então I00 seriam as entradas. O analógico muda um pouco. Para facilitar, então a gente pode ir lá no nosso dispositivo, vem aqui em cima em Device Configuration, clicamos 2 vezes aqui no nosso CLP, vamos olhar aqui na estrutura dele. Ele vai ter aí analog in 2 entradas analógicas, dividido em 2 canais, canal 0 e canal 1. Significa o quê? Eu posso ter 2 entradas analógicas e são 2 canais, só isso. Qual que é o endereço dela? O endereço da minha primeira entrada analógica é IW64. E da segunda entrada analógica, IW66. Então, não é uma entrada analógica, não é AI00. Não. A primeira entrada analógica é IW64 e a segunda IW66. Tranquilo? Sem segredo? Então, beleza. Então, a gente vai cadastrar o nosso PT100 na primeira entrada analógica. Então, ele vai ser qual é o endereço dela? IW64. Então, nós vamos voltar lá no nosso PLC Tags. Já está aberto aqui embaixo. Vou chamar aqui de PT transistor de temperatura TT, né? Underline 001. É nosso primeiro transmissor de temperatura. Vou dar um nome mais fácil, transmissor temp, para ficar bem claro que é o transmissor de temperatura que a gente está lendo. Pode ver que ele deu um endereço automático para Q03, só que a gente não vai usar um Q03. Qual que é o tipo do dado? Não é booleano, não é verdadeiro ou falso, é analógico.
Se é analógico, o tipo que a gente vai usar é uma word. Ficou vermelhinho porque word não é Já não é kit, double word, não? mas é que ele chama de word mesmo. Ficou vermelhinho porque kit digital, ela não é do tipo word, é do tipo booleana. Como a gente está usando a word, então word vai ser exatamente uma saída que a gente vai usar, que é word. Qual que é o endereço dela? 64. Aliás, não, desculpa, é uma entrada, estou viajando. É uma entrada do tipo Word, o endereço dela 64. Então agora está certo. Transmissor de temperatura está tendo uma entrada do tipo Word, onde? Lá na nossa IW64, que bate os dados certinho com o nosso CLP, Channel 0, IW64. Esse é o endereço que tá aí, né? É o endereço da nossa primeira entrada analógica. Se eu Beleza. tivesse, por exemplo, outros cartões aqui, outros cartões analógicos, vamos colocar aqui só de exemplo. Analog in. Vamos pegar um cartão analógico qualquer. Vamos adicionar esse cartão analógico. Só para a gente ver. Está aqui nosso cartão analógico. Ele tem 8 entradas analógicas. Aí, 8. Ó, IW96 é a primeira entrada desse cartão. IW98, a segunda. E assim vai. Podem reparar, por exemplo, a primeira entrada desse cartão aqui, eu posso escolher se ela vai ser entrada de tensão ou corrente. Esse cartão permite eu escolher se ela é tensão ou corrente. É um cartão bem mais caro, mas eu posso ter várias entradas analógicas aqui. A quarta entrada analógica desse cartão que eu dei de exemplo é IW102. Entendeu? Ficou tranquilo todo mundo? Então, beleza. Ok. Se ninguém reclamou é porque está tudo certo. Beleza, então cadastramos aqui as nossas entradas e saídas, 3 saídas digitais, que é o aquecedor, LED vermelho e LED verde, e o transmissor de temperatura na primeira entrada analógica do nosso CLP. Sucesso? Beleza. Então, beleza, professor. Cadastrei minhas IOs. Agora eu quero programar, eu quero fazer a lógica. Então, a gente já vai de cara já para o nosso bloco. A gente não vai fazer aquela programação tradicional. Já vamos criar o nosso bloquinho. Para criar o nosso primeiro bloco, nós viremos aqui em cima Add New Block, clica 2 vezes nele, ele vai abrir essa tela. Esse bloco que a gente vai criar é uma FB. FB, elas vão reter as informações dentro de uma DB, que é a nossa tabela. Então, se a gente cria uma FB, ela automaticamente já vai criar essa DB. É a que a gente mais usa. Cada uma dessas daí é um bloco diferente, Flávio? Oi? Cada uma dessas daí é um bloco diferente? São tipos de blocos diferentes. Tem vários tipos de OB. OB vai ter vários tipos de bloco dentro dela. Isso precisaria de uma aula inteira para poder descrever quem são esses blocos aqui, cada um tipo deles. FB é o que a gente está usando. A gente está programando em ladder. Poderia programar em outras línguas também. Mas a gente está usando ladder. FC. FC tem o mesmo comportamento do que uma FB. Eu tenho aquele bloquinho. Só que ele não grava essas informações no histórico. Se eu desligar o CLP e ligar de novo, eu perco. Entendeu? Então a FB se torna muito mais vantajosa. Professor, então, mas se tem FC, nunca vai usar uma FC. Depende. Se eu tenho um CLP com muita coisa dentro dele, memória é um recurso escasso. Pode ser que eu não tenha memória para todas as informações ficarem retidas. Então, eu posso criar FCs para algumas informações que não precisam estar retidas, por exemplo. Se eu tenho um bloco só de conversão, não preciso reter essa informação, eu não preciso de um FB para ele. Eu posso só converter e pronto. Agora, não, eu quero salvar essa informação, aí eu preciso de um FB. FC não salva
o valor das tags. FB, salva. Essa é a diferença. Fechou? E onde que ele salva? Dentro de uma DB. Essa DB ela cria automático. Então, eu escolho FB e dou OK. Aliás, dei o nome errado. Eu não pus o nome certinho para. Vamos apagar essa FB aqui. Vamos pôr um nome bonitinho para ela. Add new block. É uma FB. Vamos chamar bloco controle aquecedor. Então esse bloco controle aquecedor... Não. Oi, pode falar? Não. Ah, pessoal que a gente vai falando aí, muda aí para nós, ajuda aí. Obrigado. Vai ter agora? Então, ok. Quando a gente cria esse bloquinho, lembra aquelas variáveis que eu falei lá em cima, que são as entradas e as saídas do nosso bloco? Aquele bloquinho que a gente tinha feito, ele tinha lá entrada de quem era a minha entrada do meu cartão, quem eram as temperaturas e quem eram as minhas saídas. É aqui em cima que eu vou criar eles. Input é aquelas que importa a minha entrada. Output é a saída do meu bloco. As temps são as variáveis que serão usadas somente dentro do nosso bloco. Não vai ser usada fora. Então, input, todas as variáveis que eu vou colocar o nome aqui, elas serão usadas somente, elas serão usadas para os dados entrarem dentro do bloco, onde vai ser a recepção dos parâmetros, né? Quem que é a recepção de parâmetro do nosso bloco? A primeira delas, entrada cartão, que é exatamente quem que vai ser o bloco que vai receber essa informação. Ela é do tipo booleana? Não, ela é do tipo Word. Então vem cá, vou mudar ela para Word, que ela vai ser uma analógica, né? Entrada cartão, ela é do tipo analógico. Outra informação que eu preciso ter, quem que é a minha entrada? A minha entrada é o meu set point, né? Quanto que eu quero definir a minha temperatura? Ela vai variar de quanto para quanto, né? Só que ela não é uma word, ela é uma variável do tipo real. Real porque ela tem casas decimais. Isso a gente viu lá no Atos, né? Então, é uma entrada do tipo real. Além do set point, o que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar também saber qual que é a banda morta. Banda morta também é do tipo real. Deixa eu ver quem mais está faltando. Entrada do cartão, set point, banda morta. À medida que eu for lembrando, a gente vai adicionando. Saída. Quem eu sei que vou precisar ter de saída? Saída de informação não é só I/O, tá? São as informações que vão sair do meu bloco. Uma delas que a gente tinha colocado era mostrar qual o valor exato da temperatura, né? Que se eu quiser exibir essa informação lá no meu supervisório, qual a temperatura que está naquele transmissor, o supervisor precisa adquirir esse dado. Então, ele tem que ser uma saída do meu bloco. Eu poderia, às vezes, querer saber, não, mas qual que é o valor da tensão que está chegando na entrada do cartão? Só quero saber a tensão. Eu preciso, de algum motivo, saber a tensão de entrada. Ou então, até para eu comparar, para eu pegar um multímetro e colocar ali na entrada do meu cartão para saber se ele está lendo a tensão certa, né? Então, pode ser uma saída de tensão também, igual tinha lá no bloquinho. Só que tanto temperatura quanto tensão não é booleano, né? Ela é uma word não, ela é um real. Porque ela tem casa decimal. Então, ela é real, essa daqui também, real. Certo? E ela vai controlar as saídas do meu CLP, que são exatamente as I/Os de saída. Eu não preciso colocar aqui o mesmo nome. Por que eu não coloco o mesmo nome das minhas tags que a gente criou lá, aquelas entradas e saídas que a gente acabou de criar lá em Show All Tags? Que essas daqui é para usar em um dos casos. Esse bloco controla várias outras. Ela pode controlar vários
controle de temperaturas ao mesmo tempo. Então, aqui no bloco de controle, vou dar nomes genéricos, né? Saída Alt underline aquecedor, que é só uma saída aquecedor, Alt underline LED vermelho e Alt underline LED verde. Todas elas foram real e elas não são reais, elas são agora booleanas. Pode dar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Essa daqui não existe ainda. Clico, se eu quiser apagar uma linha, cria uma saída que eu não estou usando. Eu clico no número esquerdo dela, vai aparecer uma setinha e aperto Delete. Apagou. Tranquilo? Então, beleza. Cadastramos aqui as entradas do meu cartão, que lembrei de cabeça até agora. Se tiver mais alguma, a gente cadastra depois. E já cadastrei também as saídas do meu cartão. Do meu bloco. Que esse bloco, toda hora eu confundo bloco e cartão. Esse bloco ele vai controlar um processo. A entrada do meu processo é a temperatura, que está recebendo o PT100, o set point e a banda morta. E as saídas, que eu quero saber quantos graus é, a tensão e o controle do aquecedor e dos LEDs. Beleza. Então vamos agora programar o nosso bloco. Até aqui, tranquilo todo mundo? Sim. Beleza. Então tá. A primeira coisa que eu preciso fazer é converter uma entrada do tipo analógica, né, um número de engenharia, para um número de processo, correto? Que no caso aqui é a nossa temperatura, tensão, essas conversões que nós precisamos ter aqui. Então, eu preciso normalizar. Essa normalização, como que a gente vai fazer? Eu vou ter um bloco normX e depois um bloco de scale, que a gente vai fazer essas conversões. Onde que a gente acha esses blocos aqui no TIA para a gente fazer essas conversões? Eles ficam aqui à direita. Nós temos vários tipos de funções aqui que nós podemos escolher. Generais. As funções generais, elas são as comuns. Abrir e fechar braços, né? Criar novas linhas, essas coisas. Bits lógicos. Bits lógicos são entrada, saída, saída set, saída reset, esse tipo de estrutura. Timers. Tom, TOF, lembra? Depois de tanto tempo, eu vou energizar uma saída depois de 5 segundos. Eu uso um tom. Vou desligar uma saída depois de 5 segundos. Eu uso um TOF. Isso todo mundo lembra, né? Blocos comparadores. Esses comparadores aqui é o que a gente vai comparar as temperaturas. Quando a temperatura for menor ou igual a alguma coisa, são esses camaradas que a gente vai usar. Blocos de matemática. Lá na nossa função de banda morta, nós vamos usar blocos de adição e blocos de subtração. Blocos de conversão são exatamente os blocos que a gente vai usar aqui agora, o norm e o scale. Para fazer a conversão, eu preciso primeiro normalizar o dado e depois usar um scale para colocar na faixa de dado, na faixa de intervalo que a gente quer. Então, primeiro eu arrasto o norm e depois eu arrasto o scale. Beleza. Vamos dar um nome aqui para facilitar o entendimento da gente. Network. Essa network é o que uma parte do código vai fazer. Essa network, vamos chamar ela de conversão Hall, que é do tipo puro, né? Hall, para tensão. Vamos escrever esse bloco essa network é responsável pela conversão do número de engenharia para
o valor de tensão na entrada do cartão analógico. Então, o que significa isso aqui? Eu posso dar um nome para essa network e na descrição escrever um comentário explicando o que ela está fazendo. Isso que é muito bom a gente ter essa prática. Porque quando a gente for precisar usar de novo, vai estar explicadinho, bonitinho, você vai entender facinho o que a gente está fazendo. Beleza? Eu posso abrir aqui, você já poderia ter um texto muito maior aqui dentro. E depois simplesmente fechar, ele fica oculto ali, fica mais fácil de trabalhar. Então, ok. Esse bloco de normalização, o que ele vai normalizar? Ele vai normalizar um valor de entrada. Esse valor de entrada, quem é? É a entrada do cartão. Esse camarada aqui. Eu posso simplesmente arrastar para cá. Então, a entrada do cartão vai ser o valor de entrada da normalização. Qual o valor mínimo? 0, que a gente está fazendo de tensão. Vai ser um real para real, tem que vir cá e definir. Vai ser real para real. E o valor máximo do meu cartão, lá da Siemens, de cabeça que não lembrei, deixa eu olhar aqui no outro programa, é 27.648. Esse valor aqui. Opa, desculpa. É de int para real. Então, ele vai receber um dado de 0 de 27.648 e vai sair para uma variável temporária. Essa variável temporária ela vai ser somente de uso interno. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esse dado desse bloquinho aqui e jogar para esse outro bloco aqui. Então, eu posso chamar ela de norm temp. Norm temp não, norm tensão. Vamos criá-la aqui em cima. Norm tensão. Norm tensão. Certo? Só que ela tem que ter o sustenido porque ela é uma variável do tipo temporária. Ela vai ser do tipo real. Cadê real? Real. Aqui. Eu posso arrastar ela para cá. Beleza. Norm tensão vai entrar onde? Lá no nosso scale. No valor. Qual o valor mínimo de tensão que o meu cartão lê? 0 volts. Qual o valor máximo? 10 volts. Certo? E Que ele não lê. que meu cartão lê. Meu Ah, cartão lê, vou mostrar aqui para vocês no outro. O meu cartão lê de 0 até 10 volts. Lá o cartão lá do CLP do Senai, ele consegue ler variação de tensão de 0 a 10 volts. Certo? Tem cartões que leem de 4 a 20 miliamperes. Correto? Esse nosso aqui, ele está lendo de 0 até 10 volts. Tranquilo todo mundo? Voltar para o nosso que a gente está fazendo. Então, 0 a 10, ele vai converter a minha saída para real também, que é o valor da nossa tensão. A tensão pode ser quebrada. Tensão não é só 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou até 10 volts. Né? Eu posso ser 9,37 volts. Então, é real para real. E aqui quem vai ser minha saída do meu scale? Exatamente a saída que eu quero lá do meu bloco. Eu preciso dessa informação lá fora, lá no supervisório. Então, eu vou pegar minha saída, tensão aqui em cima, e vou colocar no meu bloquinho. Então, o que a gente acabou de fazer aqui? Eu estou recebendo no meu NormX a entrada analógica do meu cartão, que lá no meu bloco eu posso escolher
primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sei lá, qualquer entrada analógica que eu tiver no meu CLP, independente de quantos cartões eu tenho ali de expansão, ele vai converter o número de engenharia que ele recebe, que é o número inteiro, eu falei real agora, mas é o número inteiro que ele recebe, de 0 até 27.648, vai normalizar esse dado e vai mandar para o bloco de scale. Aí em bloco de scale, o que significa? Quando tiver 0 no meu número de engenharia, é 0 volts. Quando tiver 27.648, é 10 volts. E essa informação sai aqui na frente, ó. Tensão. Tranquilo? Entenderam isso aqui? Muito bonito, muito legal. Entendeu ou não? Isso aqui é uma revisão, você precisa entender. Tranquilo, pô. Passo a passo. Fala, agora é a hora de falar. Depois. Professor, não consegui não. Beleza. Eu acho que essa aula gravada fica bem melhor, porque, assim, eu particularmente, a gente tem pouco afinidade com o Tia Portal, com os blocos, né, e da forma que está indo é um pouco, bastante informação. Por isso estou passando essa revisão para a gente poder revisar tudo que aprendeu e estou passando um pouquinho de coisa nova aqui para vocês também, para a gente já se inteirar e já começar a trabalhar legal. Porque é isso que vocês vão encontrar no mercado de trabalho. Sei. O mundo real é isso aqui. Uhum. Você chegar lá no mundo real e esperar encontrar bloquinho selo dando partida direto no motorzinho de saída, vocês vão encontrar isso não. Não, é muito bom a gente saber disso, né? É muito bom. Então, beleza. Então, fizemos a conversão aqui só para saber o valor da tensão. Eu quero fazer agora exatamente muito parecido com esse, só para saber a minha temperatura. Beleza. Então, vou precisar também desses dois blocos aqui de conversão. Então, eu vou criar uma nova network. Aliás, eu posso usar a primeira network aqui. Eu vou usar a primeira network conversão HAL. Ela vai converter HAL. Esse primeiro branch dela está fazendo essa conversão. A segunda branch, aqui, ó, Open Branch. Uma nova branch aqui. O que essa nova branch vai fazer? Ela vai criar outra linha de NormX Scale e ela vai fazer a conversão agora para temperatura, que é o que a gente quer. Novamente, arrasto o norm, arrasto um scale, certo? E aqui agora eu vou colocar os valores que eu quero. Então, essa NormX, ela não é uma networks, né? Ela é apenas... Tanto faz a gente criar aqui uma nova branch ou então... professor, eu quero criar uma nova network. Não tem problema não, a gente cria. Aqui, network de baixo. Eu posso arrastar aqui. NormX é um bloco de conversão, normalização. E depois um ScaleX. Opa, arrastei para o lugar errado. Um ScaleX. Essa nova linha aqui, ela vai converter o quê? Eu posso colocar aqui conversão HAL também. Conversão HAL, temperatura. E a conversão de cima vai ser tensão. Eu vou até copiar essa descrição que é a mesma coisa. É uma linha de conversão. Novamente, eu vou receber o dado lá do meu PLC, lá do meu cartão, entrada do cartão. Entra no valor do NormX. O valor máximo é o mesmo, 27.648. É do tipo int. E qual o menor valor? Agora, a temperatura, eu não estou lendo mais a faixa inteira do meu cartão. Eu estou lendo só exatamente aquilo que vai receber lá do meu transmissor. Meu transmissor é 4 a 20. Então, vai receber no mínimo 5.530, que é 4 mA, a conversão direta. E o máximo é 27.648.
Tranquilo? Eu vou precisar de outra variável de conversão novamente, do tipo real. E vou dar um nome para ela. Lá em cima, variável temporária, norm, temp. Eu posso simplesmente arrastar ela. Já foi criado do tipo real, que a última tinha sido real. Eu clico, arrasto. Tem norm temp aqui. Maravilha. Norm temp vai entrar onde? Lá no bloco de scale. Agora, aqui no bloco de scale, como o nosso transmissor ele não transmite só de 0 a 100 graus. Ele pode transmitir qualquer valor para qualquer valor. Vai depender da nossa parametrização, não era? Quem vai lá, pega aquele objetinho amarelo, o configurador, e a gente configura o transmissor. Então, esses dados podem mudar. Esses dados que mudam são outras entradas lá do nosso bloco que a gente colocou. Então, lá na nossa entrada, esse que eu não estava lembrando tinha que colocar. Tem low temp, qual que é a menor temperatura do transmissor, e high temp. Qual que é a maior temperatura do nosso transmissor. São do tipo reais, realmente. Tudo certo. E agora eu posso ir lá colocar ele no nosso bloco de scale. Por que, professor, você não colocou 0 a 100? Porque isso vai depender do que você configurou no transmissor de temperatura. Pode mudar. Então, dessa forma, eu consigo ter um bloco, só um bloco, que controla diversos níveis de temperatura. Porque senão eu ia precisar de um bloco para 0 a 100, outro bloco menos 50 a 150, outro bloco de menos 100 a 200, sabe? Ah, vou controlar a temperatura de óleo, vai até 500, 400 graus, 300 graus, sei lá quantos graus. Eu precisar de outro bloco para isso. Então, para não ter uma infinidade de blocos, é mais fácil o meu bloquinho eu definir quais são os limites de temperatura dele. Entenderam o porquê disso? Beleza. Então, minha saída. Quem que é a minha saída do bloco de temperatura? Exatamente qual a temperatura que está meu processo. Então, pronto. Dessa forma aqui, eu consegui já converter a entrada do nosso cartão analógico para saber qual a tensão que está chegando nele, e também eu já consigo converter a entrada do nosso cartão para saber exatamente qual a temperatura que está sendo incidida dentro do nosso processo. Mas quem vai formar esse low temp e esse high temp? Você, na hora que criar o bloco. Ah, tá, lembrei. Tá certo. Na hora que você Beleza. cria o bloco, você vai falar para o bloco, ó, a menor temperatura que esse cartão vai receber do processo é menos 50 graus. E a maior temperatura, 50 graus, sei lá, né? 150, Ah, tá. 200. Porque eu ia uma saída, no caso, né? Não, Entrada. mas é uma entrada, uma É entrada. uma entrada. Você Não, dá tá essa certo. informação para o bloco. Então, ele Entendi. esse valor que é low temp, high temp, aqui, ó, ele está lá nas configurações do bloco geral, em input. Ele vai receber esse dado na hora que você criou o bloco. Beleza, professor, deixa eu ver como é que está esse bloquinho até agora. Tem como a gente ver? Claro que tem. Então aqui, ó, main 1, obmain. É só arrastar o meu bloco aqui para o meu obmain. Ele vai precisar criar uma DB, né, a tabela, onde vai ter todas as informações salvas dentro. Ele vai criar com o nome bloco controle aquecedor DB, com o mesmo nome do bloco, só o DBzinho no final para saber que é uma DB. Eu dou OK. Ah lá, já está prontinho o nosso bloco. Ele tem aqui o nome do bloco que foi criado, é a primeira FB, FB1, e está usando a nossa primeira DB. E vem tudo zerado. É aqui onde eu vou preencher as informações. Qual a entrada do meu cartão? Eu já criei lá nas minhas tags. Aqui, aquecedor 1. Ah, só aquecedor. Aliás, minto.
Transmissor de temperatura, aquecedor é a saída. Transmissor de temperatura é a entrada do meu bloco. É ele que vai receber o dado lá do meu cartão, a entrada analógica. Então eu venho aqui em main1 e vou buscar transmissor de temperatura. Qual é o meu set point? Eu poderia colocar uma outra variável aqui e receber lá do supervisório, por exemplo. Lá no meu supervisório eu defini qual é a temperatura, mas vamos fazer um pouquinho mais fácil. 40 graus. Qual que é a minha banda morta? Eu quero uma banda morta de 2 graus. Significa o quê? Ele vai ligar quando chegar a 38 graus e vai desligar quando chegar a 42. Só que isso a gente não fez lá na lógica ainda. Qual que é a menor temperatura que eu parametrizei lá no meu transmissor de temperatura? A menor vai ser 0. Qual que é a minha maior? 100 graus. Temperatura e tensão não defino nada, porque esses valores é que eu quero colher dele. Eu quero que ele converta para mim, que a gente acabou de fazer, qual a temperatura que está no meu processo e qual a tensão que está sendo aplicada lá na entrada do cartão. Agora sim, Alt aquecedor, Alt LED vermelho e LED verde, esse que eu vou colocar. Quando a temperatura estiver abaixo de 38, é para ligar um aquecedor. Qual aquecedor eu vou ligar? Eu vou escolher. Ele vai ligar minha saída digital aquecedor, Q00. E vai ligar o LED na configuração que ele for fazer. O LED vermelho está no LED vermelho, o LED verde vai estar no LED verde. Mas, professor, ficou esquisito LED vermelho, LED vermelho. Eu não lembro quem está ligado ou apagado. Eu posso mudar esse nome depois que eu criei o bloco? Posso. Vou lá no meu bloco e mudo. Em vez de usar LED Alt LED vermelho, eu posso falar Alt aquecedor on. E vai ficar verde quando o meu aquecedor estiver off. Vamos voltar para o bloco. Agora já está certinho. Está vermelho ainda porque eu não salvei ele. Eu preciso ir lá. Eu alterei o meu bloco, então eu preciso apagar esse bloco e fazer ele de novo. Eu venho cá, arrasto ele aqui. Opa, estou arrastando a DB. Arrasto o bloco. Ele vai precisar criar DB. Criou. E aqui agora eu já posso ter os controles. Novamente fazer entrada cartão. Vou escolher transmissor de temperatura. Set point 40 graus. Banda morta 2. Temperatura mínima 0. Máxima 100. Temperatura e tensão não vou usar. Quem é meu aquecedor? Aquecedor. Quando o meu aquecedor estiver on, vai acionar quem? Agora ficou melhor de falar. Ele vai acionar o LED vermelho. Quando o meu aquecedor estiver desligado, ele vai acionar quem? Meu LED verde. Certo? Conseguiram entender? Por enquanto, a única coisa que a gente fez hoje foi criar o bloco. Por enquanto só. A gente criou o projeto, escolheu o CLP, criou o bloco. Depois que criamos o bloco, cadastramos as principais variáveis que nós vamos utilizar, que já estamos até selecionando aqui, e depois fizemos, por enquanto, só a conversão de valor analógico para uma variável de processo, que é um valor de 0 a 27.568, para um valor que a gente consegue entender. No caso, vai estar variando de 0 a 10, ou então aqui de 0 a 100, que é a temperatura 0 a 10, 0 a 10 volts, e a temperatura de saída 0 a 100 graus Celsius que a gente definiu aqui. Tranquilo? Bem facinho, né? É fácil. Vamos parar por aqui? Já deu um tantinho bom, senão vocês... Eu prefiro que vocês parem, tentem entender isso aqui de novo. Vou parar a gravação aqui, vou colocar para upar. Só não vou pôr daqui porque aqui a internet está muito ruim. Vou levar para o notebook para lá onde eu coloco o cabo e eu faço o upload para vocês ainda hoje dessa aula, tá? Daqui a pouquinho já está disponível lá para vocês. Ok. Deixa eu parar a gravação.